Vocês estão ouvindo. Gente, vamos lá. Dada a nossa situação, né? Está todo mundo em isolamento social. Vamos tentar dar umas aulinhas online. Vai funcionar. Sei que não é a mesma coisa que presencial, mas vai funcionar. Não tem bala, né? Mas vai funcionar. Gente, eu tô com um material aqui, que é um material que a gente já tinha abordado da aula passada, quando eu estava falando sobre Adobe. Essa técnica de Adobe, ela vem para a gente um pouquinho depois do... Hoje a gente vai falar de taipas, né? Das taipas, né? Ela já é uma técnica um pouco mais aprimorada. Mas eu falei um pouco dessas misturas, que eram importantes vocês entenderem. Mas hoje, a gente separou aqui duas taipas para falar. Tô passando... Deixa eu ver aqui. Não, vai passando. Aí a gente vai... Alguma coisa deu errado, hein? Caiu a internet? Cortando tudo, Thiago. Tá cortando tudo aqui. Voltei. Acho que eu caí e voltei. Peraí, dá só um minuto pro arquivo recarregar. Léo Matheus, para vocês? Eu vou fazer de outro jeito. Peraí. Eu vou fazer de outro jeito. Todo mundo tá aí? Pode abrir o áudio e falar. Só para ver se tá todo mundo aí. Ok. Tô aguardando, Thiago. Sim, ok. Vou fazer de um outro jeito. Eu tô dividindo com vocês agora a minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Sim. O arquivo tá meio esquisito. Eu vou rodar por aqui, acho que é mais fácil. O arquivo tá meio estranho. Eu vou rodar pela minha tela. Deixa eu só abrir esse PowerPoint aqui, que esse meu PCzinho aqui, ele, coitado, já é velho guerreiro, né? Beleza. Foi. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Certo. Beleza. Brasil colonial. Isso, vamos lá. Todo mundo vendo agora? Show. Sim. Vamos voltar, de novo, vamos lá. Beleza, taipa, certo? O que era taipa mesmo, gente? Alguém me responde aí. Alguém me responde aí, mano. Não deixa eu falando sozinho, não. Essa parada magoa. Uma construção feita de barro. Marcelão, o que era taipa? Aí. Que isso, deixa o Caio continuar. Vamos. É o vulgo... Continua aí, Caio. A construção feita de barro, onde ele era batido... Certo? Tá cortando. Isso. O áudio tá ruim, tá cortando. Vamos lá. Deixa eu começar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos começar por taipa de mão. A gente tem duas taipas de mão e a de pilão. Vamos começar pela de mão. Aqui eu trouxe para vocês um materialzinho que é o seguinte. As paredes... Essa não é uma técnica inventada no Brasil. Ela já foi desenvolvida fora do Brasil, né? E foi trazida para os portugueses, aparentemente pela mistura de culturas dos portugueses com a dos africanos.
Todo mundo sabe o que é? Todo mundo reconhece essa imagenzinha aqui? Todo mundo já viu isso alguma vez? Tem uma galera mais urbana que talvez não tenha visto. E aí, alguém não viu? Se alguém não viu, abre o áudio aí e fala, eu nunca vi isso na minha vida. Todo mundo viu? Vambora. Suavezão. Todo mundo viu, vambora. Então vamos lá. Vamos lá. As primeiras casas do Brasil foram construídas de taipa. Não só da de mão, como a de pilão também, né? Mas por enquanto está concentrado na de mão. Que é um sistema que usa barro molhado, como isolante térmico, e que não pega fogo. A taipa é utilizada na construção desde a antiguidade do mundo. Não existe, que é o que eu já tinha falado, um consenso entre os historiadores sobre a origem deste modo de construção no Brasil. Aliás, não existe um consenso para a origem desse modo no mundo. Assim, algumas culturas, algumas milenares já usavam taipa. Alguns egípcios já usavam taipa. Talvez não exatamente como a gente, mas entende-se que pode ser resultado da simbiose de matrizes portuguesas, indígenas e africanas. Isso aqui no Brasil, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Uma casinha feita tranquilinha. Essa aqui, se vocês repararem, ela foi revestida, né? Ela não é igual a essa primeira aqui, ó. Que ela não revestida. Essa aqui é um modelo mais simples, né? Enquanto esse outro modelo aqui é um modelo um pouco mais cuidado. Você pode ver, inclusive, pelo telhado, né? É um telhado um pouquinho mais trabalhado. É claro que esse já é um telhado bastante antigo, ele já está um pouco... Mas ele é um telhado um pouquinho mais trabalhado. Ele não está assentado direto na terra, né? Já tem algum tipo de calçamento aqui. E esse outro modelo aqui já é um modelo bem contemporâneo, né? Já é uma casa de pau a pique que foi extremamente bem revestida, né? Alisada, caiada, tudo mais. Isso aí para você fazer, para você sair daqui, né? Todo mundo vendo? Modelo mais rústico. Para esse modelo aqui, houve um trabalho bem mais intenso no revestimento, que também é feito com terra. Apesar de ter que levar um tempo até você poder usar a terra. E esse telhado aqui é um telhado bem mais trabalhado. Essa é uma casa relativamente nova, eu não tenho a data dela, mas ela é relativamente nova quando comparada a essa e quanto comparada a essa. São casas mais antigas. Essa aqui é um modelo bem mais simples, feito com telhado de sapê, né? De fibra vegetal, enquanto esse aqui já usa telha moderna, né? Todo mundo tá pegando? Todo mundo junto? Sim, sim. Beleza. As paredes de taipa de mão no período Eu não colonial quis quase cortar sempre a sua faziam explicação, mas minha imagem travou. Não está aparecendo essas imagens que está mostrando não, Thiago. Por isso que eu não quis interromper você explicando, mas ainda está num slide anterior para mim aqui. Eu estou passando imagem e não está passando para você, é isso? Não, para mim não. Para mim não. Tenta Para sair mim e entrar também de não novo. estava, não. Para mim também não estava, não. Mas agora tá, Cid? Por conta da conexão. Tá, eu vou tentar passar mais devagar. Porque pode estar demorando para carregar, porque eu estou passando muito rápido. Vocês estão vendo o que agora? Estão vendo uma casinha branquinha? Sim. Sim. Sim, Thiago. Sim, exatamente. Sim. E agora mudou? Sim. Mudou. Beleza. Então vamos que vamos. Eu estava falando que as paredes de taipa, elas eram quase sempre fazer parte de uma estrutura de madeira bastante rígida, formada por esteios, vigas de baldrame, flechais e vergas superiores e inferiores. Eu vou mostrar a vocês como é que é. Serviam como vedação de uma estrutura independente ou com paredes internas de edificações, com paredes externas de taipa. Gente, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: a técnica de taipa de mão, ela é basicamente uma técnica ela funciona mais ou menos como funciona a alvenaria hoje em dia. Hoje em dia, você consegue construir todos os pilares em concreto, ou em metal, seja lá o que for, e você usa um tijolo de bloco, ou vidro, ou como fechamento. A taipa era um pouco assim, a de mão, que é um pouquinho diferente da taipa de pilão, que ela é bem mais estruturada. Então, o que você fazia... Tá todo mundo vendo essa gaiolinha aí? Sim. Sim. Então, era uma estrutura toda em madeira, que é como se fosse essa gaiola, e essa gaiola depois era revestida
com taipa, né? Nesse caso aqui, essa gaiola é feita com taipa de mão. E aí, como é que funciona isso? Eu vou passar algumas partes para vocês. Todo mundo entendeu mais ou menos como funciona essa gaiola? Uhum. Sim. Então, essa gaiola, ela não vai, porque essa técnica ela não aguenta umidade. Então, você não tem muito como ficar recebendo umidade direto, porque esse barro ele ia começar a se desfazer. Então, você tem umas técnicas para poder assentar isso no terreno, sem ser direto no terreno. E aí eu trouxe para vocês aqui um esqueminha explicando isso. Você tem a estrutura de madeira, que é montada no esteio. Vocês estão conseguindo ver meu mouse? Sim. Vocês veem meu mouse? Então, Sim. o esteio é essa peça vertical, que é como se fosse o nosso pilar contemporâneo, certo? E o baldrame é essa peça horizontal, que é como se fosse a viga. Só que não é qualquer viga, é aquela viga que vai lá no chão. É como se fosse a nossa cinta. É como se fosse a nossa estrutura, a nossa fundação padrão. Não é exatamente, mas é como se fosse. E aí eu tenho aqui o esteio, e aqui embaixo tem uma peça chamada nabo. O nabo é uma peça de madeira também, exatamente igual ao esteio. Só que o esteio ele é uma peça de madeira trabalhada, né? Cortada, de uns 20, 25 por 25. Geralmente a peça de quadrada de 25, um pouquinho mais, um pouquinho menos, cada peça que funciona como se fosse o nosso pilar. E o nabo é a mesma peça dessa árvore aqui, só que ela não foi trabalhada, ela não foi retificada. Então é como se fosse um tronco redondo, normal. Entenderam? Mais ou menos como é? Uhum. Show. E aí, depois eu vou falar, mas esse nabo, para ele aguentar, porque acontece, a madeira ela não aguenta muito umidade. É claro que assim, a gente está falando de madeiras super rígidas. Eu até trouxe alguns exemplos de madeira que eles trabalhavam mais, daqui a pouco eu falo, mas a gente está falando de madeiras bem mais rígidas, não é uma madeira muito macia. Mas ainda assim, a madeira não resiste tanto à umidade, principalmente enterrada. Então, o que eles faziam? Eles lançavam nesse nabo, né? Eles davam uma queimada nele para ele ficar um pouco isolado. E aí eles enterravam na terra, e aí depois essa peça entra. Se fosse, eu tô falando, gente, olha só, tô falando de uma taipa feita assim, com algum nível de conhecimento, né? É claro, deixa eu voltar, vou voltar bastante, tá? É claro que uma casa como ela provavelmente foi feita de uma forma muito mais artesanal, né? Você vê que, por exemplo, essa madeira aqui, que é como se fosse o esteio, vocês estão vendo aqui? O mouse? Uhum. Ela não é um esteio trabalhado. Não é um esteio retificado. É um tronco. Então, assim, essa casa aqui, ela é bem mais rústica mesmo. Enquanto essa aqui já foi trabalhada, não dá nem para ver, mas eu sei pelos ângulos que ela foi trabalhada com peças bem mais. Isso aqui é mais contemporâneo, é claro. Entendeu? Vamos voltar lá para o nosso exemplozinho. Então, se eu tenho as ferramentas, vou fazer uma taipa hoje, eu faço esse recorte aqui, porque raramente isso aqui era pregado, né? Isso aqui, ou pelo menos não essa parte. Isso aqui a gente chama de encaixe, fazia um rabo de andorinha aqui e botava o baldrame no esteio. E lá em cima, eu posso botar as outras peças também. Ó. A parte que fecha, deixa eu ver se eu perdi alguma informação aqui. Aqui, ó, tá aqui. Ó. Estrutura de madeira montada com esteio numa seção quadrada, enterrada no solo com profundidades variáveis, com um tipo de fundação formada pela continuidade do tronco do esteio, que é o nabo, mantendo uma forma roliça, denominada popularmente de nabo. Para evitar o ataque, isso que eu já falei, para evitar esses ataques de animais xilófagos, né, vulgo, cupins e outros parecidos, o nabo era cristado no fogo. Então, ou seja, ele dava uma queimada nele por fora, dava uma selada nele para ele ficar um pouco mais invulnerável. No nível do piso, esses esteios fincados no solo recebiam encaixes, que eram os encaixes de andorinha que eu falei, para a colocação das vigas baldrames, mais altas que o solo para evitar a penetração da água, pois a madeira é um material muito perecível com variação de... Sobre as vigas se apoiavam os barrotes de sustentação dos assoalhos, que era o piso mais empregado no sistema construtivo. As madeiras preferidas eram a aroeira e braúna, que são duas madeiras muito resistentes. Voltando aqui, isso aqui não está no solo, o solo está aqui, tá vendo? Estão vendo isso aqui? O solo está passando aqui, no começo do esteio, no começo dessa figura, né? O esteio está entrando, mas ele está aqui. Essa peça, que é o drama, ela está levantada, uns 30, 40, 50, às vezes 60
centímetros do solo. Vou trazer um exemplo mais na frente. Isso aqui não pode ir direto no solo. A casa era levantada, um pouquinho levantada. Ou deveria ser, pelo menos, para que ela fosse mais duradoura. Voltando ao nosso primeiro exemplo, essas aqui não são. E aí elas sofrem bem mais. Essa aqui até é. É porque acho que a areia chegou. Mas acho que ela até era, porque você tem a diferençazinha de solo aqui, tá vendo, de altura? Eu acho que ela era e aqui eles chegaram com um morrinho aqui. Vou voltar lá. Tem o microfone aberto aí. E aí aqui a gente tem um modelinho de como funciona. Alguém tá com o microfone aberto aí? Deixa eu fechar o microfone da galera. Aberto. Ó, fechei. E aí, se precisar falar, vocês abrem e depois fecham. Vamos voltar nosso esqueminha aqui. Ô, meu filho, sério, toda vez tem que passar tudo. Tá todo mundo vendo os esquemas aqui da estrutura dos esteios e o painel? Sim. Abre e fecha. Sim. Abre. Sim. Então, é mais ou menos assim. A gente tem esse esquema meio gaiola aqui. Então eu tenho aqui embaixo o baldrame, que é essa viga um pouco mais forte. E lá em cima eu tenho o frechal, que é como se fosse o nosso baldrame, só que em cima. É a nossa cinta. Nossa cinta superior numa casa comum hoje em dia feita de alvenaria, né? E aí os pilares, eles desembocam aqui nessa junção do baldrame. E eles descem para baixo da terra, e embaixo da terra está o nabo. O nabo tá enterrado. Nossa, isso soa um pouco esquisito, mas vamos lá. Voltando ao nosso esquema. E aí depois que eu tenho esses retângulos de esteio, digamos assim, todo mundo acompanhando meu mouse. Depois que eu tenho os retângulos de esteio, eu passo a minha estrutura de pau-a-pique, que geralmente é de bambu, né? Então eu vou fazendo essa malha ela pode ser cruzada. Vocês veem além da minha tela, vocês me veem ou não? Sim, Thiago, dá pra ver. Sim, dá pra ver. Eu não tô te vendo, não. Também não tô te vendo, não. Aparece lá embaixo, do ladinho. Não, não tá não, vendo, tá só né? TR. Mas não, é nem Só pra tá um todo TR. mundo. Ah, só tem? Alguém tá me vendo? Eu tô te vendo. Não. Eu tô vendo. Tô te vendo aqui, Thiago. Sim. Tô te vendo. Beleza. Não, é que às vezes eu me animo e fico fazendo os símbolos com a mão, só que depois eu esqueço, vocês não estão vendo, né? Então não serve de nada. Voltando aqui ao nosso esquema. A gente tem esse requadro, né? Esse requadro aqui, e aí dentro desse requadro, a gente cruza as nossas varas. Esse modelo que está aqui no meio é um modelo alternado, paralelo. Um modelo alternado, não, é um modelo paralelo. Você tem a vara vertical e tem varas horizontais dos dois lados. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui é um modelo paralelo. Eu tenho uma vara vertical aqui, e tenho varas horizontais de um lado e do outro da vara vertical. Deixa eu ver se aqui aparece algum desses. Deixa eu ver se aquele que a gente fez é assim. Esse aqui não dá para ver. Não dá para ver. Deixa eu ver. Vamos voltar. Que eu tenho um soco. O soco ele é uma estruturazinha que veda essa parte que está. E o baldrame está elevado. O baldrame está elevado. Então, 40, depende Isso fica vazado. Então, isso pode ser entrada de animal, isso pode ser entrada de... Então, a galera põe para vedar. Ela é totalmente obrigatória. Nesse é a representação de pedra. Isso é os esteios e o nabo, e aí faz uma valinha de pedra. E aí você assenta o baldrame. Entenderam isso? Sim. Beleza. Vamos lá. E aí, ó,
falando sobre aquela questão que eu estava mencionando, eu tenho várias formas de fazer isso, né? Eu tenho aqui um esqueminha do lado que está falando isso. Ó. Entre os esteios e os fechais, então, são colocados os paus roliços verticais. Pau a pique, que é o... Geralmente bambu, mas pode ser outra espécie, né? Mas geralmente vertical, e eu vou amarrando com fibra vegetal as minhas varas horizontais na minha vara vertical. Por volta de 10 centímetros de diâmetro. Então, né, é uma vara considerável. Enquanto as horizontais geralmente são um pouco menores. São varas mais finas. E aí eles são ligados compondo uma malha quadrangular em apenas um dos lados ou nos dois lados. Aí aqui eu tenho 3 tipos de trama. Eu tenho a trama simples. É claro que essa aqui, a aderência à malha é menor, né? Porque eu só tenho uma proteção. Esse aqui é um modelo bem mais simplório. E aí eu tenho esse outro modelo aqui, que ele é alternado, e tem um modelo que é o melhor, que ele é paralelo. Eu tenho varas dos dois lados paralelo. Certo? Gente, isso aqui não é muito difícil de fazer, não. Na verdade, isso é bem fácil. É que a gente não tem... talvez até tenha. Talvez quando a gente voltar às aulas, lá no nosso segundo bimestre, que só Deus sabe quando vai ser, a gente possa tentar fazer um quadrinho disso. Não deve ser muito difícil, não. Como se fosse uma paredinha de 1 metro por 1 metro, por exemplo, a gente pode tentar fazer lá no laboratório. Vejo se eu consigo terra. A gente pode tentar. Não prometo, mas vamos voltar. Mas o quê? E aí as pessoas começam a jogar o barro, certo? Após a amarração da trama, é preparada uma massa de barro, que não é só barro. Apesar do barro ser extremamente aderente, o barro ele é muito plástico, né? Ele tem essa característica, mas eu tinha falado com vocês na aula passada, quando estava falando de Adobe, e que essas formações de Adobe, elas variam de lugar para lugar, né? Você tem o mais comum para esse tipo de taipa, que é o taipa de mão, é a gente usar o barro local. Mas não necessariamente o barro local é bom. Ele tem resistência suficiente, né? Porque as formações de solo, né? Elas são parecidas com as formações de madeira, né? Cada espécie de madeira tem uma resistência X. Assim como cada espécie não, né? Mas como cada modelo de solo tem uma resistência Y, né? Mas o mais comum é que usasse o barro local. Até porque isso, voltando lá na nossa colonização aqui, a gente não tinha tanto como manipular esses materiais. Não tinha tanto, não era tão fácil trazer um barro que eu sei que é melhor de outro estado. Isso não é muito fácil. Hoje em dia, se eu quiser fazer, eu faço. Vou lá, compro um caminhão de barro aqui no Rio de Janeiro e mando entregar lá em Minas Gerais, tá tudo bem. Vou pagar um pouco mais caro, mas não é nada demais. Mas naquela época... Então, assim, geralmente era o barro usado, a massa feita de solo local. E aí, o ideal é que essa técnica seja feita por 2 pessoas ao mesmo tempo, são os taipeiros, né? E aí o que acontece? Você pega a malha, vou voltar na malha aqui para vocês entenderem. Você tem a malha e fica uma pessoa com um pouco de massa de cada lado e elas ficam socando uma contra a outra no mesmo momento. Então, assim, dos dois lados, um de dentro para fora, outro de fora para dentro. Deixa eu ver se eu não pulei nada. Aqui, 2 taipeiros se colocam lá dos opostos da trama e com as mãos pegam a quantidade de barro que é prensado ao mesmo tempo contra a trama, ou seja, um de dentro para fora, outro de fora para dentro. O barro pode ser prensado também com as mãos de apenas um taipeiro, mas o preenchimento dos vãos é menos eficiente. Então, assim, quando eu tenho uma pessoa só, eu vou vou empurrar o barro contra a malha, ele vai cair do outro lado uma parte. E aí ele pega, mas não pega tão bem. O ideal é que eu tenha 2 pessoas, uma de cada lado da parede, batendo ao mesmo tempo uma contra a outra. Vamos bater na massa igual. Vou trabalhar esse quadradinho aqui, vai tocando aquele quadradinho contra o outro. Que aí eu prenso melhor a terra, né? Outra coisa que... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Deixa eu falar. O que era? Lembrei. Voltando à história, essa massa também respeita aquela mesma... Eu vou voltar bastante para mostrar outra coisa para vocês, tá? Vou voltar bastante. Vamos voltar aqui. Na primeira aula, quando a gente estava falando de composição, vocês estão vendo aqui? Lá na primeira aula? Composição de solo?
Beleza. Então, essa aqui é uma para fazer tijolo. Não é exatamente a nossa. A nossa, de taipa de mão, hoje em dia a gente tem uma composição um pouco mais, digamos assim, contemporânea, né? Você consegue fazer estudo do solo. Naquela época, antigamente, você não tinha. Então, assim, isso era uma técnica meio que se perdeu, porque ela não foi muito anotada, porque a maior parte das pessoas meio que aprendiam de modo empírico. Alguém ensinava para elas, isso aqui, você usa esse barro aqui, joga um pouco de água assim, e aí assim, assado, e vai. Então, essas composições da mistura de água com barro antiga, isso meio que se perdeu. Aí a gente tem algumas mais novas, que são referentes a essa casa aqui, por exemplo, que é uma casa muito mais nova. Isso aqui não, isso aqui você consegue fazer um estudo de solo e saber qual é a melhor composição. E isso vai variar de solo para solo. Só para vocês entenderem, é só um adendo, só para vocês não se perderem. E aí, quando a gente chegava no telhado, você vai montando a parede. A gente pode ter um edifício inteiro de pau a pique, né, de taipa de mão. Mas era mais comum eu ter um edifício de taipa por fora e as paredes internas de taipa de mão. Isso era mais comum, entendeu? Porque ela era mais fácil de trabalhar do que a taipa de pilão. E ela demora bem menos tempo para secar, né? Para ficar pronta. A taipa de pilão, para ela ficar boa mesmo, ela leva de 4 a 6 meses. Então, assim, ela leva um tempo. Então, às vezes, as pessoas faziam a taipa de pilão por fora, e aí era mais fácil de você carregar do que você ficar aparelhando uma parte interna. Uma casa pequena, por exemplo, você ficar com a taipa de pilão, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, é mais complicado, né? Porque exige um certo aparelhamento. Enquanto você monta rapidinho, então era mais comum e raramente as paredes iam até o teto. Eu não sei se vocês estão ligados. A galera que mora na área mais rural deve saber, deve ter visto. Não sei se vocês já visitaram essas casas mais antigas, tipo de casa de avó, essas coisas meio assim, que era de telhado de cerâmica normal, e as paredes nunca vão até o teto. Vocês já viram isso? Alguém já viu isso? As paredes internas, né? Eu já vi, Sim. já. Já. Sim, a casa dos meus avós era As assim. paredes internas não vão no teto. Sim. Era assim, Sim, o telhado, a tesoura do telhado, ela meio... Geralmente, como é que é a casa? A casa ela é geralmente meio quadrada. E aí, no meio, ela tem uma parede. Que aí acaba dividindo sala, quarto. Só que no meio, se você reparar, tem uma parede. E a tesoura do telhado assenta em cima dessa parede. Não sei se vocês já repararam. Eu morei na casa assim. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Você morou numa casa assim? Morei na casa assim. E aí, se não tiver forro, você consegue ver... Tipo assim, os quartos eles meio que se conectam por cima. É claro que isso tem algumas vantagens, né? Por conta da... Dependendo, por exemplo, se a parede externa ela também tiver um vãozinho, se não for fechada, eu quero dizer o seguinte, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Não, deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Tá vendo aqui meu mouse? Aqui, sim, ele tem fechamento no telhado. Mas podia não ser. O telhado podia ter um caibro um pouco mais alto. E aí você teria o ar passando por dentro da casa inteira. Isso é a vantagem. Uma desvantagem é que você tem uma perda de intimidade muito grande, né? Porque os quartos se conectam pelo alto. Qualquer barulho você ouve. Isso é problemático. Gente, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma taipa moderna, né? Uma taipa de mão moderna. Isso aqui é extremamente moderno. Isso aqui, né? É feito em dias atuais. Você vê que as madeiras elas são todas aparelhadas. A própria janela ela foi trazida já feitinha, já no lugar. O telhado é um telhado moderno. Apesar das técnicas ser um telhado de madeira, mas é um telhado moderno, né? E aí você tem um taipeiro aqui. Ó, se você olhar, a base, inclusive, é de concreto. Ó. A base nem é de pedra ou direto. E aí tem dois taipeiros. Tem três. Tem um cara aqui escondido, não sei se vocês veem. Vocês estão vendo um cara escondido aqui? Ele é madeira. Estão vendo aqui? Sim, sim. Então, o que esse cara tá fazendo? Alguém sabe o que esse cara tá fazendo? Tá amassando a madeira, eu acho. Tá amassando barro. Amassando barro. Exato. Tem três taipeiros aqui. Um tá aqui dentro, ele tá preparando. Como é que preparava? Ainda bem que essa foto mostrou que eu esqueci de falar. Você misturava água no barro e você ficava pisando aquilo, como se fosse uva. Ficava lá pisando para fazer a massa. É claro que hoje em dia você tem outras técnicas. Você podia usar uma pá para fazer isso e mexer como quem mexe concreto.
Mas lembro, numa época, por exemplo, lá, Brasil Colônia, você não tinha uma pá, pelo menos não uma pá. Então, o costume era, quando você não tinha quase nenhuma ferramenta, o costume era fazer com o pé e funciona. Até hoje a galera faz com o pé. Agora, podia ser feito até numa betoneira. Botava água, comprava aquela betoneirinha pequena, sabe? De canteiro mesmo. Não é aquela betoneira caminhão, não. Uma betoneira de canteiro. E fazia, dava no mesmo. Provavelmente ficaria melhor, né? Mas tem um cara que amassando o solo com o pé, preparando dentro. E tem 2 taipeiros aqui batendo. Tem um outro cara aqui, tá vendo? A perna dele aqui, uma roupa. Tá vendo? Não tá vendo? Sim, sim. Sim. Uau. Alguém tá vendo esse cara aqui? Mano, tá batendo a taipa junto com esse cara ao mesmo tempo. Reparem que essa aqui é uma malha super bem feita. Essa parede aqui vai ficar entupida aqui, né? Vai ser um bloco de uns 15 a 20 centímetros. Vai ficar o mais maciço possível. E aí depois, deixa eu só voltar aqui. Depois é possível revestir essa taipa também com terra. Só que aí você bota mais água, ela fica bem molhadinha. E aí você vai revestindo ela até ficar. Não vai ficar 100% lisinha, mas ela vai ficar bem razoável. Essa imagem aqui, ela tá distante, não dá para ver. Provavelmente de perto ela é um pouquinho meio ondulada. Mais ou menos como acontece com o nosso embolso moderno. Né? Nosso embolso moderno, geralmente, você não consegue pintar direto nele. Você tem que amassar, né? A não ser que você faça um troço que a gente chama de embolso paulista. Alguém sabe o que é embolso paulista? Embolso de cimento. Tem um troço que se chama embolso paulista. Alguém já ouviu essa expressão? Já. Eu nunca ouvi, não. Sabe o que é? Ou... Também nunca vi, não. Quem falou já sabe o que é? Embolso paulista? Não? Vamos lá. Então, tudo bem. Vamos lá. Você vai construir uma casa. Como é que é o embolso? O embolso ele é uma argamassa simples de cimento, areia e água, né, sem concreto e cal, né? Cal, sem concreto. Que você aplica na parede por volta de 1 centímetro de espessura, certo? 1 a 2 centímetros de espessura, mas no embolso 2 centímetros para mais. Você tá um embolso grosso, está dispersando o material. Entre 1 e 2. E aí você aplica ali. Só que ele fica. Tá com o áudio aberto aí. Aberto. Tem um áudio aberto aí. Tá morrendo ali. Tá acontecendo ali. A ânsia danada, hein? Porra. Tá acontecendo ali, cara. A pessoa tá emocionada que tá assistindo aula online, meu Deus. Vamos botar. Marcelão tá com o áudio aberto. Ele entrou agora aí. Vamos, Marcelão. Nada. Marcelão mesmo. Chegou causando. Tá como? Vamos voltar. Embolso paulista é o seguinte, voltando à história, você embolsa aqui lá de 1 a 2 centímetros de espessura, né? Só que ele fica um pouco bruto. Para você pintar, tem muita gente que pinta direto, né? Mas o ideal qual é? Na construção civil, o padrão é você emassar. Todo mundo sabe o que eu tô falando, né? Você vai lá e massa o embolso com uma massa uma massa plástica daquelas qualquer, depois lixa, emassa de novo, lixa, pinta. E aí a pintura fica show de bola. Meio esquisita. Ou a parede fica meio ondulada um pouco. Ela não é reta. Ela é um pouco meio... Ela tem um chão. Isso é um embolso comum. Só que tem um troço chamado embolso paulista. O embolso paulista é um embolso que é igualzinho ao embolso comum, feito pela mesma pessoa. Só que ele é feito com um determinado
o pedreiro que está embolsando, ele embolsa com uma certa técnica lá, que leva muito mais tempo, a razão pela qual muita gente não quer não fazer, assim, com amor, assim, mas com um amor incrível. Assim. E aí o embolso fica tão perfeito que você consegue pintar direto, sem ter que massa uma vez só, sem ter que ficar dando mais de mãos de massa, entendeu? É isso que se chama embolso paulista. Esse pau a pique depois com uma massa de barro mais mole, assim, com um pouco de água. Só que aí você tem que ter uma certa ferramenta para ela ficar mais reta possível, mas é difícil você conseguir fazer ela ficar 100%. Só que isso vai melhorar não só o aspecto da habitação, mas melhorar bem a eficiência. Não se cair uma chuva, bater uma água e tal, uma camada externa de proteção para o barro que às vezes acontece. Outra coisa é que com essa suspendendo o solo para você diminuir a umidade que vem do solo, e a segunda tem outras formas, mas essas são as principais, suspendendo, não deixando a umidade do solo entrar, e a outra dando beirais mais longos, né? Deixa eu ver se aquele primeiro exemplo tem beirais mais longos. Acho que não, que era de... Não, até tem. Tá vendo? O beiral, ele não é rente, ele não é rem. Na verdade, o telhado ele não é rente, ele se alonga ali uns 50, 60 centímetros para dar um pouco mais de proteção. Se alongar... Terminando. E aí eu trouxe para vocês aqui uma taipa muito contemporânea, essa aqui, pô, mansão toda feita em taipa, ó, tranquilinha. A pessoa levantou a casa aqui com uma estrutura de pedra, né? Provavelmente, não sei se está aqui, não sei se é isso, mas me parece que até aqui embaixo isso talvez seja uma garagem, né? E aí levantou, se vocês olharem aqui, o piso é assoalho. Todo mundo sabe que é assoalho? Eu levei muito tempo para descobrir o que era um assoalho. Todo mundo sabe. Alguém não sabe o que é assoalho, só se comunica se souber. Se souber, não tem importância não. Se Eu não tenho souber. dúvida ainda do que é. Tenho dúvida do que é. Peraí, comeu, pode falar de novo? Eu tenho dúvida do que é. Desculpa, meu amigo, comeu de novo. Eu tenho dúvida do que é. Do que é um assoalho? Isso. Sim ou não? Só sim ou não? Sim, sim. Tá, assoalho o que é? Assoalho é um piso como qualquer outro. Por que eu tô falando, por que eu tô perguntando se você não sabe o que é um assoalho? É porque assoalho é coisa ou de casa antiga, ou de coisa feita muito nos Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil isso é menos comum. Pelo menos do modernismo para cá. Do modernismo para trás isso era bem comum. Aliás, quase todas as casas eram de assoalho. Se vocês forem no Saara, quase tudo lá é assoalho. Quase tudo lá é assoalho. Assoalho o que é? Ao invés de você ter uma laje, você tem as paredes que vão, por exemplo, você pega no Saara mesmo, você tem ali construções de 2, 3 pavimentos. Vamos pegar de 2 pavimentos. A parede, como é que é o nosso sistema? Deixa eu até voltar aqui. Vou dar um exemplo em cima de um outro sistema, tá? Aqui, ó. Tá todo mundo vendo aqui? Eu voltei para aquele esqueminha de estrutura dos esteios. Eu tenho um esteio aqui, o baldrame aqui, que é essa parte horizontal aqui, que é a nossa sustentação. Para eu fazer um piso moderno, eu poderia, por exemplo, bater uma laje aqui em cima. Vou lá e bato uma laje. E aí faço um piso. A nossa solução mais comum hoje em dia, para as pessoas que não moram em apartamento, para quem mora em casa, principalmente nas zonas mais rurais, o que é? Você vai fazer uma casa comum. Você vai fazer a sua sapata lá, fazer a sua fundação. E aí o que você vai fazer? Inclusive a gente conversou sobre isso na última aula. O que você vai fazer? Você vai jogar dentro da sua estrutura e vai socar aquela terra lá. Vai jogar mais terra e vai socando, vai comprimindo a terra, até ela nivelar com a sua fundação. Depois que você fizer isso, você vai dar uma aguada, que a gente chama, né? Vai dar um contrapiso e depois você assenta o piso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu piso, né, o seu piso de cerâmica, ele está assentado, de modo geral, terra compactada, uma camada de cimento, argamassa, piso. Ele está assentado sobre a terra. Quando você vai fazer um segundo pavimento, não, mas minha casa tem 2
Quando eu vou fazer o segundo pavimento, o que eu tenho que fazer? Uma laje. Eu venho aqui, ó, no meu segundo pavimento, faço uma laje. Beleza, bateu a laje. Aí eu quero fazer um terceiro pavimento. Não. A cobertura do terceiro pavimento pode ser uma laje também ou pode ser um telhado direto. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo pegou? Não, ei. Sim. Sim. Beleza. Beleza. Sim. Beleza. O que é o assoalho? Tô falando isso pra explicar o assoalho. Digamos, todo mundo olhando meu exemplozinho aqui, né? Eu tô no segundo pavimento, certo? O que eu faço? Eu bato uma laje. Só que antes de eu bater uma laje, de laje armada que eu tenho hoje, a metro quadrado, não tinha isso. O que eu faço? Eu passo uma série, né? E boto umas ripas de madeira em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Minha internet, meu computador tá sofrendo, gente. Só Tá sinistro, a minha também tá. Hein, Thiago? Enquanto ele pensa ali, eu volto. Hein, Thiago? Oi. Eu tenho uma dúvida naquele desenho lá, Oi. pra tirar com você. Oi. Porque eu tava esperando, que eu pensei que você ia abrir... Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Não, beleza. E aí o assoalho, ele nada mais é que você cruza as madeiras e bota uma ripa de madeira em cima. Basicamente é isso. Tipo de casa de filmes de terror, segundo andar, ele pisa, entendeu? É porque o de madeira não tem concreto, não tem nada, é como se fosse um telhado, né? Ele é mais ou menos parecido com um telhado. Usa as madeiras e bota as tábuas de madeira direto em cima. Então, quando você está no segundo piso, que ele é de agora, quem estava com dúvida, pergunta aí. Não, é porque eu tinha pensado que você ia abrir para perguntas mais rápido. Mas pode perguntar logo. Não, era naquele desenho lá, porque a gente viu que as cintas, elas têm ali elas são talhadas e entram no pilar ali no encaixe. E aí eu fiquei com dúvida de como que o frechal, ele era colocado em cima, como é que era esse encaixe nos pilares, na parte de cima. Então, tem várias formas de encaixe, mas é mais comum. Você tem o esteio, olha só, presta atenção nesses dois exemplos. O esteio tá cheio. Deixa eu aumentar aqui pra você ver. Aqui, ó. Tem até. Aqui, ó. Tá vendo como. Não sei se você consegue ver. Era um encaixe de madeira também, ó. Consegue ver? Agora eu tô vendo. A gente chama de rabo de andorinha esse encaixe. Ele é um encaixe, tá vendo? Sim, aproximado eu tô vendo. Valeu. Mas peraí, deixa eu mostrar pra você como é que é um encaixe. Aqui. Aqui é um encaixe de rabo de andorinha. Você consegue ver? Aqui, ó, tá vendo? Sim, tô vendo. Você faz um bit numa das madeiras, faz outra e por baixo, não. Isso. Aí, não, é porque quando aproximou deu pra ver melhor. Aqui, ó, falando besteira. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui. Aqui, ó. Opa. Terminar pra gente ir pra taipa de... Gente, todo mundo entendeu como é que funcionava mais ou menos? Sim. Vamos pular para a taipa de filão, então? Modo de amarrar, né? Tem um áudio aí que tá Travamento. Vamos lá. A gente tem um áudio aí, acho
criança, acho que é o Marcelo. Fecha seu áudio. Marcelão, esse áudio aí, porra. Fecha essa merda. Fechou já. Xinga não, mano. Tá gravando, cara. Foi mal. Gente, vamos lá. Taipa de pilão. Vou até ler isso aqui pra vocês, ó. Recebe uma dessa dominação por ser socada, piloada, com o auxílio de um pilão de mão. Não só com pilão de mão, tá? Eu botei isso aqui porque pilão de mão a gente tá falando no modo mais... Não, até se faz ainda, o modo ainda se faz ainda, mas se você for uma empresa grande que trabalha com isso, você faz com pilão. Mas vamos lá, eu trouxe exemplos para vocês, mas lá na frente eu mostro. A forma que sustenta o material durante a secagem é dominada de taipau. Taipau é aquela estrutura. Vou mostrar para vocês também, mas acho que vocês já devem ter alguma ideia, que é uma estrutura de tábuas de madeira e uns fixadores. Vou mostrar para vocês. Que são componentes laterais de formas de madeira. A taipa encontrada no período colonial brasileiro é executada com terra retirada do local próximo à construção devido às dificuldades de transporte. Aquilo que eu tinha acabado de falar. Eu estou num lugar qualquer, eu uso aquela terra dali. Não necessariamente aquela terra é uma boa terra, mas eu não sei. Eu estou em 1600 e uns quebrado. Então tá ficando de pé, tá valendo. Alguém que me ensinou a fazer aqui também é meu assim, fez, a dele tá de pé, tá de pé. Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo fazer exames laboratoriais para saber quais solos são os melhores solos, etc. Posso fazer solo de lugares mais longe, mas no período colonial elas executaram com terra próxima. Hoje em dia ainda é, gente, olha só, hoje em dia ainda é executado, mas o ideal é que eu vou fazer um projeto, não é só eu completamente leiga, não sei como é que funciona isso. Algum conhecido meu, eu moro lá no interior da Bahia, a galera faz taipa, não tô falando dessas da gente. Se eu sou quero fazer uma casa, vou de do solo, de tinho, certo? Agora, né, que não estou me falando, ou tecnicamente falando, flui muito. Deixa eu ver onde é que eu estava. Transporte, volume grande de material. Exato, que usa muito material. As argilas são escolhidas pelo próprio taipeiro, que conhece de forma empírica as propriedades físicas do material e do componente construtivo, selecionando-as com tato e... Estou falando aqui de período colonial. E aquilo que eu também já tinha falado. As pessoas antigamente, isso meio que se perdeu, né? Porque como era uma técnica empírica, ou seja, alguém sabe fazer e vai ensinando, mais ou menos como é boa parte da construção civil hoje em dia, a construção civil não oficial, digamos assim, que é aquela construção civil do pedreiro, você contrata um pedreiro, essa é uma construção empírica também. O cara que é pedreiro, um dia foi ajudante de pedreiro. Ele não é um cara que fez o curso de ladrilheiro ou sei lá qualquer outra coisa, não. Você até tem essa pessoa, mas a maior parte é de um cara que, sei lá, terminou o segundo grau, aí tava ali, ou então às vezes antes, às vezes desde novo, ele começa como ajudante de pedreiro para arranjar uma grana, aí ele vai aprendendo ofício, até que ele vira pedreiro, e aí um dia ele pode virar mestre de obra, sei lá. Mas esse cara, o pedreiro, é um cara que, assim, ele entende pouco da questão técnica, ele sabe que a massa está pronta, porque a massa está pronta. Se ele vai bater uma massa, ele tá ensinando um ajudante de pedreiro. Ele fala assim, ó, bate uma massa ali pra mim. O cara começa a bater. Como é que é? Não sei se alguém já viu isso. Nossa, já vi isso tantas vezes. O pedreiro vira pro ajudante e fala assim, vai botando água aí. Ele não sabe quantos litros tem ali. Ele só sabe que tem que ter aquele volume de água ali, porque ele já fez aquilo tantas vezes que ele sabe quando o concreto tá simples assim. É a mesma coisa, ele tá falando da mesma coisa, que é usada até hoje. Então, assim, o cara que era um taipeiro, né, experimentado, no momento onde essa era a técnica mais usada, o cara ia misturando aquela terra ali com água, fazendo aquela argila ali, ia fazendo, vai botando água, até o momento que ele simplesmente sabe pela consistência da terra que aquela terra tá boa para usar. Hoje em dia, isso pode ser feito assim? Pode. Isso é feito assim? É. Mas, tecnicamente falando, a gente pode, voltando à questão,
fazer exame de laboratório. Eu sei quanto de água tem que ter para aquele tipo de terra, assim como eu sei quanto de água tem que ter para um determinado tipo de concreto. Eu faço cálculo disso, de quanto entra de água, quanto entra de cimento, quanto entra de areia, quanto entra de brita. Então a gente consegue fazer taipas bem mais seguras, digamos assim, com uma resistência muito mais próxima daquela que a gente calcula e acredita que vai... Vamos lá. Olha só, a taipa ela tem uma coisa legal, que ela tem um visual muito interessante. Vocês estão vendo a fotinho? Estão vendo? Aqui, legal, hein? Aquela Textura história que eu maneira. falei, ó, acho que foi o Lúcio que estava... Foi o Renato que estava com dúvida, se eu não me engano. Então, essa aqui é uma taipa moderna também. Você vê aqui que ela tem uma base de concreto, que está sendo revestida aqui com uma... Só que a base dela é de concreto, ela tá em obra. Eu trouxe essa foto justamente porque ela estava em obra ainda. E aí aqui eu tenho meu frechal aqui em cima. E ele não vai até o teto. Então aqui a pessoa está deixando uma abertura. Ou não sei se ela vai fechar depois com janela, né? Tá deixando uma iluminação. Ou se não for fechar, vai ficar aberto mesmo e a casa vai ventilar mais. Outra coisa aqui, ó, a largura desse beiral. Olha como esse beiral é um beiral relativamente generoso, né? Que é para evitar de ficar pegando muita água direto. Isso aqui, como é que é feito? Eu trouxe até um esquema, tô me adiantando, mas isso aqui como é que é feito? Você vai socando a terra e ele tá socando tipos de solo diferentes. E aí vai dando esse efeito. Basicamente é isso. A taipa de filão foi uma técnica muito empregada nas construções coloniais no Brasil. Na verdade, ela foi a mais empregada no tempo colonial. Nossa, ela foi muito empregada. Muita coisa antiga é feita de taipa ou de cantaria, que é uma outra técnica que eu tô vendo se a gente vai abordar. Eu acho que talvez a gente vá abordar. É uma técnica, não sei se vocês lembram, a gente falou lá quando a gente falou de patrimônio, a gente falou várias vezes de cantaria. Eu dei para vocês, inclusive, um arquivo que mostrava detalhe de cantaria. Cantaria o que é? É aquelas paredes de pedra, aqueles pedaços de pedra pequeno que faz um muro, faz a parede inteira. O nome disso é cantaria. Lá em Cabo Frio tem muita pedra, tem muita casa de cantaria, tem algumas casas de taipa também. Na região dos lagos, de modo geral, tem muita casa de taipa e de cantaria. E aí, só para continuar aqui, devido, sobretudo, à abundância de matéria-prima, é claro, aqui no Brasil a gente tem muito barro vermelho, que é um tipo de solo que é extremamente plástico, né? Ele agrega muito fácil, então ele é muito bom para você usar para revestir, mas ele também é muito fino, então ele é muito bom para compactar, barro é muito bom para compactar. Então ele é uma matéria muito abundante mesmo. E relativa à facilidade de execução, satisfatória durabilidade e excelentes condições de proteção que oferece quando recebe manutenção adequada. E isso também é fato. Várias das casas de taipa têm. Voltando à história, na aula passada eu falei disso, não sei se vocês lembram. Acho que alguém até sabia a resposta. Qual é a durabilidade do concreto? Alguém sabe? Abre o áudio aí se souber. Durabilidade do concreto. 100 anos. Exato, 100 anos. É claro que o concreto dura mais de 100 anos? Dura. A gente tem coisas em concreto feitas que tem mais de 100 anos? Tem. Mas a expectativa do concreto é 100 anos. São 100 anos. E aí é para você ver, a gente tem casas de taipa de 100 anos, de 200 anos, às vezes até mais. A gente tem algumas coisas de taipa lá em São Pedro da Aldeia, em Cabo Frio, que são 1600 e tal, 1700 e pouco, sabe? Que são de taipa, basicamente. Então, assim, se bem cuidada, mas assim, tem que tomar cuidado bastante com água. Vamos lá. Já tinha falado, mas só pra gente bater oficialmente. A técnica consiste em chamar o barro colocado em formas de madeira, os taipais, semelhantes a formas de concreto utilizadas hoje. Muito parecidas mesmo. Tem um exemplo que eu vou mostrar a vocês. Só que embaixo ela é vazia, né? Você vai passando só as laterais, né? E ela tá sempre vazia embaixo. Os taipais têm somente dois elementos laterais, né? Duas tábuas, que são estruturados por tábuas e montantes de madeira. Também vou mostrar a vocês. Fixados no meio de cunhas. A galera que mexe, deve ter algum de vocês que mexe com marcenaria, muitos desses termos aqui são comuns para vocês. Embaixo, um torniquete. Vou mostrar o exemplo. Suas dimensões são aproximadamente 1 metro de altura. A gente tem mais. A gente tem algumas que são mais altas, e aí o taipeiro entra na estrutura e fica socando a estrutura de dentro. Por 3 a 4 metros lateralmente, ou seja, uma parede de 3 a 4 metros. É uma parede bem grande. O que isso quer dizer, 3 a 4 metros? Quer dizer que você geralmente faz uma parede inteira por vez. Então, se eu tenho um quarto de 3 por 4, eu vou fazer a parede inteira de 3. Vou dobrar
vou fazer a parede inteira de 4. E aí eu faço aquela parede inteira de uma vez só. Se eu tenho um quarto de 3x4, eu vou fazer 2 paredes de 3 metros, 2 paredes de 4 metros inteiras. Vou batendo elas juntas. E tem a espessura final da parede entre 60 centímetros, ou seja, são paredes bem generosas. Diferentes das de pau a pique, que eram bem mais finas. As de pau a pique eram bem mais finas, 15, 20, 25 centímetros no máximo. Essas paredes de taipa, elas são bem mais espessas. Isso influencia em vários pontos. Primeiro ponto, ela é mais resistente a conserto. Lembra na aula passada, quando eu estava falando lá de compressão, estava falando de momento fletor, de esforço cortante, estava falando de estrutura. Lembra disso? Que pareceu que eu estava saindo da matéria, mas eu disse que não estava, não. Então, não estava. Eu usei uma expressão para falar para vocês como é que as estruturas funcionavam. Não sei se vocês lembram. Eu falei que as estruturas geralmente elas funcionam por matéria, né? A parede é muito pesada e, portanto, ela é muito resistente. Ou seja, ela resiste por massa. Mais ou menos como é um lutador lutador de qualquer coisa, lutador de judô. Quanto maior o peso, mais forte ele é. Ponto. Não importa se você é bom. Se você está na categoria 60 quilos, dificilmente você consegue ganhar um cara que também tem técnica como você na categoria de 100, porque o cara tem muito mais força que você, simplesmente porque ele tem 40 quilos a mais que você. Ele tem muito mais massa que você. Esse era um ponto de como as estruturas funcionam. A outra é quando elas são muito otimizadas. Aí são as estruturas modernas que são extremamente otimizadas. Elas são leves, mas elas resistem nos lugares certos. Esse momento aqui, a gente está falando de resistir por massa. As paredes são muito largas. Parede de 60 centímetros, 1 metro de largura. É uma parede violenta de bruta. Só que ela também resiste muito mais. Ela resiste muito mais que uma casa de pau a pique. Por isso, aquela história que eu falei, que era muito comum eu ter as paredes externas de taipa, ou seja, são muito mais resistentes e aguentar muito mais, e só as paredes internas de pau a pique, de taipa de mão. Porque a parede de taipa é muito mais espessa, então ela é muito mais resistente. Após a secagem, o taipau é desmontado e deslocado para uma posição vizinha. Aí eu tenho um exemplozinho aqui, ó. Isso aqui é um taipau. 2 tábuas, uma de cada lado. 2 não, né? São várias, né? 3, 4. São várias tábuas de cada lado, já tem 1 metro de altura, né? Nesse sentido aqui, eu vou botando as tábuas. E aí eu tenho aqui esses fixadores. O torniquete aqui para que serve? Ele serve para essas tábuas não abrir. Então eu venho, faço um torniquete, giro, essa haste aqui fica sob pressão. Com essa abrem. Ela tem sempre sob pressão. Essa tampa aqui pressiona essas tampas aqui. Vocês estão vendo? Gente, isso aqui é genial. É uma técnica super artesanal e genial. Aqui estão os montantes, aqui, ó. Os fixadores, né? O cabodá, as extremidades do taipau. E aqui tem um pilão de pedra comum. E aí eu venho, pum, pum, pum. Isso aqui a galera faz hoje em dia até com lata de tinta. O cara pega a lata de tinta daquelas menores, assim, enche de concreto e bota um cabo de metal, uma barra de ferro. Deixa concretar, pronto, virou um pilão. 5 quilos. Pá, pá, e bate. Ou de pedra mesmo. Todo mundo pegou isso aqui? Sim, pegou. Sim. Beleza? E aí acontece, o muro tá aqui dentro. Eu vou socando terra aqui. Aqui, ó. Aqui como é que é? Aqui é terra já feita. Vocês conseguem... Olha aqui esse exemplozinho. Isso aqui é a parte do muro já feito. Fiz esse primeiro, fiz o segundo. Aqui eu tenho a divisão vertical, tá vendo? Escorrego a minha estrutura pro lado, vou fazendo o terceiro. Terminei, escorrego a estrutura pro lado, vou fazendo o quarto. E por aí vai. Fiz os 3 de baixo, que são esses 3 de cima que eu tô fazendo aqui, ó. Fiz os 3 de baixo. Subo, pum, vou batendo. Pá, pá, pá. Reparem o seguinte, para eu não ter uma quebra para a estrutura ficar mais rígida, o que eu faço? Eu alterno a posição do taipau de cima com a do de baixo. Então, eu tenho meu primeiro bloco, digamos que esse bloco tem 1 metro de largura, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Eu venho com esse aqui e boto no meio, meio metro para cá. E aí os de cima vão ficar iguais a esse, mais ou menos como são tijolos mesmo. Você vai botando tijolo hoje em dia também é posto assim. Você pode, se você puser o tijolo todo em linha, a parede não fica muito resistente. Você tem que botar o tijolo alternado. Você vai botando tijolo alternado, botando tijolo alternado, botando tijolo alternado.
Mesma técnica, mesma técnica. Aí eu venho, pum, soco, passo pro próximo, soco, passo pro próximo. E vou fazendo isso até subir a minha parede. E aí aqui do lado tá, ó, semelhante ao Adobe, que é aquele que a gente tinha falado na aula passada, deve ser a mistura bem dosada de argila, areia e alguma fibra vegetal. Pode ser crina de animal ou... Podia-se também misturar óleo de baleia. Reza a lenda que o óleo de baleia deixava muito mais resistente. Eu acho que o óleo de baleia provavelmente dava liga. Então essa terra ela ficava mais unida. Mas eu só acho isso. Deve ter uma resposta mais técnica, mas assim, eu particularmente não sei o que tem dentro do óleo de baleia que deixa ele, né, melhor para esse tipo de trabalho. Mas hoje em dia você tem um famoso agregado. Você pode incluir, como a gente faz com concreto lá. Eu boto lá um acelerador de cura, um retardante de cura. Eu posso botar isso também na minha terra. Isso numa técnica mais contemporânea, certo? Esse caso aqui, por exemplo, o cara tá batendo em cima de um muro de uma base de pedra, tá vendo? Fez uma base de pedra e tá batendo a taipa em cima da base de pedra. E não... Até dá pra bater direto no solo, mas ela fica menos resistente porque ela vai ficar pegando muita umidade. Então você bate num solo de pedra. Aí voltando aqui, ó, o barro é colocado em pequenas quantidades em camadas sucessivas de aproximadamente 20 e que se reduzem de 10 para 15 centímetros de comprimido. Ou seja, eu venho aqui na minha caixa, boto 20 centímetros de terra. Geralmente eu tenho alguma marcação aqui, né? Por exemplo, essa tábua. Aqui tem 1, 2, 3, 4 tábuas. Digamos que uma tábua de 20, uma tábua de 30. Então eu tenho 60, 1,20 m aqui. Eu tenho uma parede de 1,20 m, estou socando 1,20 m lá dentro. Aliás, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Uma tábua de 20. 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma parede de 80 centímetros por vez. Faço 80 centímetros, subo 80 centímetros, vou subindo. Até atingir lá 2,60 m, 2,40 m, 3 metros de altura de parede. Se eu estou botando 20 centímetros, eu sei que a minha tábua, a primeira tábua tem 20 centímetros de altura, de largura no caso aqui. Então eu vou enchendo de terra até bater na minha primeira tábua e começo a socar. Pá, 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 pá. Vou socando aquela terra lá, ela vai ficar com metade ali, 10 a 15 centímetros. Vou lá, boto mais 20 centímetros de terra. Pá, 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 pá. Vou compactando e assim eu vou fazendo. Certo? Assim que funciona. Aqui tem uma basezinha de concreto. É claro, isso aqui é uma técnica mais contemporânea. Se for numa técnica mais antiga, essa base é de pedra, eu começo e vou subindo aqui. Isso aqui é o sargento. Sargento são as... Não são esteios, mas são essas varas que nos guiam para fazer a parede certa, né? No prumo. Eu venho aqui com as guias aqui. E aí começo a andar com o meu taipau. Aí, ó, isso aqui que eu tinha falado a vocês, ó. Dependendo da largura da parede, a pessoa entra na parede e vai socando. Pá, pá, e vai socando de dentro da parede. Vai jogando terra e vai socando. E ela vai crescendo com a parede ao mesmo tempo, juntas, assim. Então o cara fica lá 4, 5 horas socando isso aqui e faz a parede. E vai subindo junto com a parede. Alguém fica de fora dando terra para ele, jogando terra, ele vai socando e ele vai subindo junto com a parede. Certo? Então aqui, a base de concreto, primeira fiada. Fiz a primeira aqui. Essa pessoa tá fazendo tudo junto, né? Fiz aqui. E aí o cara tá aqui em cima. Vai e bate. Sobe. E ele tá em cima o tempo todo. Ele tá subindo junto com a parede. Todo mundo entendeu isso? Sim, sim. Todo mundo. Sim. Não são... Essas técnicas, gente, elas não são extremamente Thiago, eu tenho uma pergunta. Oi, pode fazer. Tem algum tempo de espera, de secagem entre uma fiada e outra? Tem. Eu vou... Não, você vai tocando junto. Vai tocando junto. Vai subindo. E aí... Mas eu vou falar de tempo de cura. Eu vou falar de tempo de cura daqui a pouquinho. Voltando à história que eu estava falando, essas técnicas não são técnicas super complexas, elas são simples de entender, o que faz sentido. A gente está falando de técnicas que surgiram no momento em que a gente tinha quase nenhuma tecnologia, a gente tinha matemática. Quando você vê isso aqui, isso para mim, se você pensar que a galera faz isso aqui, sei lá, há séculos, talvez há milênios, talvez não com todos os aparatos, mas isso aqui é genial. Extremamente fácil de fazer e que era feito com uma serra comum, na mão, provavelmente. É claro que assim, em algum momento a gente não tinha essas tábuas 100% retinhas, né? Essa tábua aqui é uma tábua
A gente tinha outras formas de cortar tábua, então a parede não era tão retinha e tudo mais. Mas é isso aí. São técnicas assim. E vai que vai. Aqui, a secagem da parede, a parede você vai socando tudo junto, mas depois de pronta, a secagem da parede durava de 4 a 6 meses, que é muito tempo. Assim. É claro que a galera já estava ocupando. A galera fez, estava ocupando. Só que assim, a parede só vai atingir a sua resistência máxima depois de ela secar por 4, 6 meses, né? O mesmo vale para nosso cimento concreto. Eu também falei na aula passada sobre isso, quando estava falando um pouco de tecnologia das construções com vocês. A gente tem um cimento, o nosso cimento ele vai dar KFC de FCK, KFC de frango, gente. FCK com 7 dias. Mas depois disso, o cimento vai curar eternamente. O cimento, se você tem um edifício de 100 anos, aquele edifício está curando por 100 anos. Só que ele cura muito pouco, porque tem um troço chamado curva de meia-vida, né? A meia-vida que é a mesma usada, a meia-vida do cimento, ela vai diminuindo essa curva, então ela cura cada vez menos em cada vez mais tempo, mas é um processo contínuo. Então, assim, com 4 a 6 meses, essa taipa está muito resistente. Após isso, as paredes poderiam receber revestimento, ou seja, o ideal é que você só se for revestir, né? Tem muitas dessas taipas que não são revestidas, mas se você for revestir essa taipa, você só pode fazer isso depois desse tempo aí de 4, 6 meses. Por quê? Porque ela está perdendo água ainda. Se você revestir antes, esse revestimento vai bloquear a perda de água. Então essa taipa não vai ficar resistente quanto deveria ficar. Então o ideal é que você só depois de ela ter perdido o máximo de água possível, você vem e faz uma argamassazinha de cal e areia molinha, mais ou menos a mesma que você usava para revestir pau a pique, e vem e reveste. Aí tá falando aqui, ó, essa argamassa era às vezes acrescentado o estrume. E eu também já tinha falado com vocês na aula passada que estrume é um troço que dá muita liga. Estrume, pra quem não sabe, é cocô de vaca. De boa. Você pega ele seco e aí ele fica tipo uma palha estranha, assim. E aí a galera desfazia ele e botava junto com a massa. Ela fica aumentando a resistência externa, certo? Aumentando a resistência interna, isso quer dizer que a minha parede de taipa interna também está sendo protegida. Então, assim, essas casas que duraram 200 anos ou mais 300 anos são taipas que foram muito bem feitas, né? Como a parede não pode receber água de chuva, algumas entre elas os grandes um pouco mais já com a base de... Aí aqui, ó, trouxe um outro esquema para vocês verem como é que funciona. Eu tenho aqui a minha parede sendo feita. Se eu tivesse só um pau, eu tenho um taipeiro só, um ajudante. Então, vai demorar um tempão para fazer aquela casa. Agora, se eu tenho vários equipes fazendo ao mesmo tempo, faz desse aqui, a galera vai fazer uma parede, vai subindo e fazer a junção. Aí a junção é um esquema um pouco, né? Ao invés de ser assim, ele tem tipo um V, né? Um V não. Bate aquela quina também. E bate. Normal. Vamos voltar lá. E aí a pessoa vai pegando e vai escorregando ele escorrega, faz aqui, escorrega pro lado, faz. Aí chegou no final, sobe, bate de novo, escorrega mais ou menos, subindo, certo? Isso aqui tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são os furos. Olha, esse cada para essa coisa não descer, né? Isso aqui não pode tira, fica... dependendo da parede, se você fizer uma estrutura muito grande, você vai ter menos desse, então às vezes nem aparece. Deixa eu só mostrar para ver aqui. Aqui, aparece. Quem tá vendo?
aqui. Menos furinho, galera. Bem, todo mundo vivo? Sim. Ah, beleza. Não, é que eu quero saber se era Internet tá cai, né? falando muito. A internet tá muito ruim. Foi. Tá cortando Não, mas tudo, Thiago. de vez em Tá cortando quando tudo. eu fico perguntando se vocês estão aí. Pegaram. Vocês pegaram falando isso aqui? Com desses furinhos do Cadobá? Eu não vi, não. Aqui para mim cortou tudo. A mim também cortou também. Eu peguei a parte Vou explicar, não tem da importância. colocação nos materiais, né? Na aula passada, Então, Essa é a aula passada, a amarração. vou explicar. Vou aqui. Desse modelinho aqui. Aqui, ó, deixa eu explicar esse modelo pra vocês. Você tem aqui a parede e você está subindo com. Você tem um taipau, você está subindo. Sobe a parede, isso aqui cai para os lados, que você está focando aqui, está exercendo pressão. Então você tem esses pontaletes aqui que a gente chama de anel, cangalha, que você pressiona, você bota na massa aqui, ó. Aqui tem um jeito. A massa que ainda vai entrar massa em cima. Eu vou e boto esse palito. E aí o meu taipau apoia em cima desse palito. E aí eu vou andando com o meu taipau. Quando eu acabo a parede, fica o buraco, que é esse buraco aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo, ó. A parede tem uns buraquinhos. Esses buraquinhos são desses palitos que eu tenho que enfiar para que o meu taipau entre em cima e não desça. São esses furinhos aqui. Entenderam? Vamos lá. E aí eu vou andando com o meu taipau para um lado para o outro, sobe, para um lado para o outro, sobe, para um lado para o outro, sobe. E aí, acho que tá quase acabando já, gente. Essa aula aqui, ela vai ficar, eu vou disponibilizar para vocês depois. Aí vocês podem rever com calma, se quiser. Vamos lá. Os taipais eram dispostos de modo a formar fiadas horizontais. Eu já falei disso. Tudo está aqui. De blocos de taipa e tinha juntas verticais normalmente desencontradas. Também já falei disso. Na primeira fiada, o taipau era apoiado diretamente no solo ou sobre pedra, que é a questão que eu falei. Se você apoiar diretamente, você pode estar com entrada de umidade ali. Se você quiser uma parede mais resistente, o ideal é que você faça uma base de pedra ou suba uma basezinha de concreto e bata o taipau em cima dessa base. Sobre as fundações e para as fiadas subsequentes eram colocadas transversalmente a espessura das madeiras roliças. Ou seja, eu eu também já falei isso, vou alternando os meus taipais para eles não ficarem encontrados com o de baixo. Isso favorece a resistência da parede, igualzinho que acontece com tijolo de alvenaria normal. Eu também alterno os tijolos quando estou montando minha parede. De modo que a execução da próxima fiada, as agulhas ou cangalhas de baixo eram enfiadas no orifício, aquele que eu falei lá. Você tem os buraquinhos e aí o taipau ele fica em cima desses palitos que são enfiados nesses buraquinhos. E quando você tira o buraquinho, aí depois você pode botar uma argamassa ou deixa o buraquinho. Você bota uma argamassa para tampar, uma argamassa de terra. Aqui, ó, trouxe um outro corte de vocês para mostrar como é que é agora em corte ao invés de em vista. Eu vou apiloando. Esse aqui tá com uma fundação lá embaixo, ó. Esse exemplo. Ele não fez um exemplo com uma fundaçãozinha de pedra. Ele foi lá embaixo, cavou e foi lá de baixo, tá lá em cima. Fez aqui a primeira fiada. Socou. Pegou o taipau pra cima. Aí aqui tá a agulha. Aí agora, esse taipau, ele se apoia na agulha. Aí você bate segunda fiada e vai subindo até dar a altura necessária.
Aí aqui eu trouxe umas perspectivas para vocês entenderem como é que funciona. A gente já explicou algumas dessas coisas, mas basicamente é assim, você vai subindo, tem um torniquete, hoje em dia tem um torniquete moderno, ao invés daquele torniquete de girar, que é esse aqui, ó, um torniquete de girar, e aqui é um torniquete mais moderno. É uma prensa. Vai fazendo a prensa, vai subindo, fazendo a prensa, vai subindo. Esse aqui é um modelo mais antigo. Todo mundo viu, gente? Sim, sim. Vem falar comigo. Agora aqui no final deu uma cortada. Tio. Deu uma cortada. Sim, sim. Beleza. Tá picotando, mas tá indo. E toda vez que eu volto, em volta do... Trava, mas dá pra entender. Dá pra ir tocando. Mas vocês conseguiram ver? Te pedir uma coisa que você não vai conseguir fazer. Aqui eu tenho um modelo um pouco mais antigo, né? Thiago. Terminando já, gente. Isso aqui eu tenho... Ô, Thiago, tenta falar um pouco devagar. Eu sei que você não consegue mais tempo. Tá bom, vamos lá. Isso aqui eu tenho os dois modelos, ó. Eu tô aqui no modelo mais antigo. Eu tô no modelo mais novo. Eu tenho os em vários formatos para achar um canto, né? Para trabalhar uma forma. Tem aqui os vários tipos de pilão de mão e eu tenho o taipeiro aqui mais para um compressor mecânico, né? Elétrico. Eu ligo o compressor elétrico, vai ficar muito bem. Não, né? Eu tenho uma para usar compressor mecânico que usa uma força hidráulica, né? Ou elétrica, ou seja lá qual for. Que comprime, né? E aí, para a gente recuperar, não foi feito à mão. Isso aqui foi feito mecânico. Vamos ver. Aqui, eu trouxe umas taipas modernas para vocês. Tô vendo ou não? Não falou pra nada. mim tá parecendo... Thiago, eu tô travado. Thiagão, travou a tela, cara. Tá aqui com a gente. Não tá aparecendo, não. Eu tô no primeiro slide. Construções rurais, né, Thiago? Você tá vendo? Aqui tá travado. Peraí. Tá travado ainda. Eu vou parar de compartilhar na tela e vou recompartilhar para vocês. Sim. Vê se tá indo agora. Tá na minha tela? A TR só. É isso, só TR. Por enquanto ainda não. Vê se vocês estão vendo casa com céu azul no fundo e um interior. São duas. Não. Só o TR. Só o TR. Vê se vocês estão Aqui vendo. também não. Duas fotos. Fazedor. Tá dando certo? Aí tá bom? Nada. Travado. Então, já aqui, eu trouxe um exemplo de uma completamente contemporânea, né? Feita pensado, né? Bacana. Consegue ter projetos maravilhosos de type. Eu trouxe isso aqui. Eu tô travado ainda. Essa técnica é uma técnica. A técnica de... Não tá aparecendo não, Thiago. Só tá o TR aqui só.
porque ela tem bem menos. Eu tô. Desculpa, eu estou vendo apenas o ícone do bonequinho azul e saindo a voz, somente. Essa aqui é uma bem possível. Peraí. Vocês... E aí? E agora? Estão vendo na tela? Tô travado ainda. Não, até agora nada. Parece. Tá vendo tudo escuro? Tá tudo escuro e só um Agora TR. apareceu aqui, cara. Sim. Agora abriu. Não, o meu tá TR, ou tudo escuro e um TR no meio. Só. Eu não abri também, não. O meu abriu agora. Abriu? O meu abriu aqui também. O meu tá TR. Abriu aqui, cara. Agora foi, aqui Viu? foi. Oi? Agora foi, Thiago. Ah, show. Show. As internets aí, Aí. cara. A internet do mundo tá horrível, vocês estão ligados nisso? Todo Tem mundo vendo governo Netflix. pedindo pra net. Todo mundo vendo essa imagem aqui? Duas fotos, uma do lado da outra. Sim. Sim. Então, Eu saí, voltei, tá tudo preto ainda com TR. Ô, gente, estranho. Que tu tá em Maricá, Max, Então, demora pra chegar. Agora voltou. Ah, foi. Então, esse projeto aqui é um projeto que eu trouxe para vocês verem que essa é uma técnica muito possível. Assim. Hoje em dia, vocês podem projetar, inclusive, o TCC de vocês usando isso. O Marcelo e a Rejane têm interesse em, por exemplo, usar técnicas parecidas com essa, ou alguma parecida, né? De Adobe, de modo geral. Isso é muito possível. É claro que assim, vamos lá. Se vocês olharem, essa parede aqui, ela não tem proteção nenhuma. Ela está direto no tempo, não tem telhado aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela está com algum tipo de proteção aqui. Definitivamente ela está com algum tipo de proteção. Porque senão ela não ia aguentar, né? Então aqui tem algum tipo de... Ou eles passaram algum tipo de verniz, ou então alguma coisa dentro da terra que eles fizeram, misturaram talvez um pouco da terra com um pouco de cimento, não sei, mas ainda assim é uma técnica comum de TAI que está aqui, é possível. Se vocês olharem aqui, ó, à direita, a parede é muito espessa, vocês podem olhar, é uma parede quase deve ter uns 80 aqui, mas é uma técnica muito possível. Esse projeto é um projeto super simples, ele só tem duas paredes, se vocês repararem. Ele só tem duas paredes e uma laje de concreto, duas lajes de concreto, na verdade, né? Uma embaixo, uma em cima, e duas paredes. Projeto bem simples. E é muito possível. Isso aqui parece algum tipo de centro cultural, alguma coisa assim. Não parece. Não, se bem que não, né? Aqui tem mesa, cadeira, deve ser uma habitação. Mas é um projeto excepcional. Aqui tem um outro projeto, tem aqui um projeto menor, assim. Se não me engano, acho que é um bar. Aí tem o bar interno e externo, também feito em taipa. Isso aqui também é relativamente simples de fazer. E tem um acabamento muito bonito. Essa é a razão pela qual muita gente não reveste a taipa, porque a própria taipa é muito bonita, né? Você demonstrar que o material que foi feito, que a técnica feita foi uma técnica de taipa, traz um certo valor cultural àquele edifício. Então muita gente deixa ela exposta e não reveste por conta disso, porque já que você fez de taipa, que é uma técnica que em nível comercial é pouco usada, quando você faz, você quer deixar claro que você fez. Eu acho que é isso. Gente, eu sei que teve uns probleminhas aí, mas no geral, acho que deu pra gente conversar. O que vocês acham? Abre, todo mundo pode abrir o áudio aí. Deixa eu parar. Pronto. Pode abrir o áudio aí. Vamos voltar a nossa...
Quem tiver alguma dúvida e quiser conversar, essa é a hora. Alguma dúvida ainda? Falar sobre a vida, falar sobre o que tem feito na... Ô, Thiago, aquele modelo que você mostrou de taipa que demora cerca de 5 a 6 meses para ficar pronto a parede. 4, 6 meses. É o mesmo. Eu suponho, Ela... Max, antes de você fazer a pergunta. Não, pode fazer. Pode fazer? Eu acho piada. Pode fazer. O tempo, tem tempo mínimo de, exemplo, telhado, esse tipo de coisa? Porque falhou bastante assim, naquele período que você estava explicando, e aí, só para... Não, você pode lançar o seu telhado, mas aquele tempo lá é mais para esperar para revestimento, né? É claro que assim, Max, entendi. eu não sou o cara mais entendido de tática. São técnicos que eu conheço e tal, mas é claro que eu não sou um... Então, assim, tem aquela experiência que só quem é muito envolvido com isso sabe. Mas posso dizer o seguinte, pelo que eu sei de terra, também não sou leigo, eu sei alguma coisa. Hoje em dia a gente tem misturas que são muito mais dinâmicas que essas coloniais, né? Então, assim, hoje em dia eu posso ter misturas de terra que elas levem menos tempo para curar, entendeu? Para perder água. Uhum. No caso, assim, eu não sei todas elas. A gente pode pesquisar um pouco disso. Assim. Acho até que vocês podem pesquisar um pouco disso, a gente pode fazer isso um trabalhinho para começar a dar pontos, né? Porque a gente tem que ter pontos também. Enquanto a disciplina corre, acho que a gente pode ter algum trabalho nesse sentido. A gente pode ir conversando depois com calma, não precisa ser agora. Definido agora não. Mas Beleza. assim, hoje em dia, o que eu sei é que assim, a galera usa taipa agora com algumas misturas que são não são terras comuns, entendeu? Eles usam outras misturas. Inclusive eles misturam cimento, misturam cal, misturam uns outros tipos de pó e tudo mais, inclusive de líquido também, os aderentes desse e tal, para a terra poder ficar mais compacta. Outra coisa, quando você está compactando uma máquina, ao invés de com a mão, você compacta mais, você compacta muito mais, você consegue diminuir o espaço entre os grãos de terra, que é um espaço onde teria umidade que estaria perdendo. Então, quanto melhor você compacta, menor é esse tempo de cura, entendeu? Porque a terra está muito bem compactada. Então, ou seja, você expulsou o máximo de umidade que tinha ali, porque você expulsou o máximo de ar que tinha ali, com tanto a umidade nesse ar, entendeu? Então, essa cura é menor, entendeu? Mas eu acho isso muito possível. Acho possível, assim, inclusive, para você que é um cara aí de Maricá e tal, a gente podia estudar isso mesmo num futuro e fazer umas oficinas dessa lá em Maricá, chamava uma galera. Isso é muito legal, cara. Não, dá para fazer. Inclusive, eu te falei, tem espaço aqui, tem um sítio do amigo meu que ele tá com um projeto de fazer pousadas e a ideia dele é com edificações e esse estilo bem rústico, né? Acho que é legal. Se mete nisso aí, ué. Tem um cara que ele é famoso, eu esqueci o nome dele, mas ele é famoso em projetar no Brasil com técnica. O que esse cara faz? O que esse cara faz? Ele tem os clientes, porque ele já é conhecido, quando chega até ele, já está procurando um projeto que ele faz, ele dá cursos. Então, ele mesmo constrói o projeto. Então, ele cobra como projetista, como arquiteto. E aí, na hora de construir, ele cobra para construir. E aí, dá um curso enquanto constrói e cobra dos alunos para construir. Sacou? Então, ele ganha do cliente. Esse é malandro. Projeto, ele pela construção e ele ganha dos alunos. Então, assim, ele tem algumas pessoas que ele está pagando, que são as pessoas que vão, digamos assim, gerenciar aquilo, né? São os taipeiros mesmo. Mas a maior parte da mão de obra dele é gente que está pagando para estar ali aprendendo. Acontece, entendeu? Acontece. Não, legal, dá pra gente depois marcar de fazer isso. Espaço tem. E aí, gente, mais alguém? Não, Thiago, eu vou dar uma pesquisada aqui, porque eu não entendi. Eu quero entender melhor essa resistência do material a partir do momento que você sobe a forma. Porque, por isso que eu perguntei se tinha um tempo de cura de uma fiada para outra. Então, vamos lá. Eu não tenho todos esses números. Por que eu não tenho esses números? Eu não tenho esses números porque isso depende do solo. Você tá entendendo?
Se você realmente tiver interesse nisso, quiser, eu posso até te ajudar a correr atrás disso. Mas o que vai dizer resistência disso são alguns elementos. Um é o tipo de solo. Determinado tipo de solo resiste mais do que determinado outro. Então, isso é um ponto. O outro é a técnica. Você um bom aparato técnico para fazer, para poder socar aquela terra. Então, assim, se você está socando aquilo na mão, você vai ter um X de resistência. Se você está usando você vai compactar muito mais terra. Então, aquilo vai ficar mais resistente, porque tem menos espaços vazios dentro. Então, isso vai fazer a sua parede ser mais resistente. E por Não, Thiago, eu digo... outras questões. Então, para saber... Não é nem o ganho da resistência com o passar do tempo, não. É, no caso, no momento, enquanto está sendo batido, a fiada de baixo, ela ganhar uma resistência de maneira que a gente consiga bater a fiada de cima e a de baixo não desmontar. Entendi. Não, na hora. Até onde eu sei, na hora. Entendi. Também tive essa dúvida aí que o Thiago teve. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos olhar no... Não, mas até onde eu sei, na hora. Na hora. Você consegue ir subindo isso... Só que assim, essas paredes, eu mostrei vocês um projeto que tem uma parede, sei lá, de uns 6 metros de altura de taipa. Isso ali é uma parede contemporânea de taipa. A parede comum, ela tem, sei lá, no máximo 3, já é muito. Porque ela não é tão resistente. Porque essas paredes não tem pilar, não tem viga, não tem nada. Então elas não aguentam muito, muita altura, a não ser que você usa uma técnica muito contemporânea. Aquela parede daquele projeto que eu mostrei vocês, que era altíssimo, provavelmente ela deve ter alguma estruturação interna, entendeu? Vou mostrar vocês uma outra coisa aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Um arquivo que eu tava... Só um minuto. Deixa eu só achar uma... Até por causa daquela laje, né? Sim, por causa daquela laje, exato. Aquela taipa ali por dentro, ela tem alguma estruturação. Pode ser de metal, pode ser de madeira, provavelmente para a altura deve ser em metal. Mas eu vou te mostrar o exemplo. Peraí, só um segundo que eu acho que você... eu divido a minha tela de novo e te mostro. Que são coisas que acontecem. Eu estava fazendo uma série de pesquisas para montar minha aula, e nem tudo que eu aprendi eu falei com vocês, porque senão a aula ia ficar infinita. Eu estou dias pesquisando. Então... Pega esse computador, meu Deus. Já viu dias melhores. Abrir aqui. O que acontece? Mas eu vou falando enquanto eu vou buscando aqui. Você consegue estruturar essa taipa pelos lados ou pelo centro. Dá para você fazer isso, entendeu? Eu tenho um exemplo aqui, é isso que eu estou catando agora, de uma taipa estruturada por dentro. Deixa eu ver, acho que é aqui. Você abre aqui. Que aí você, no meio da taipa, você tem um... Lembra quando eu estava mostrando que você tem tipo uns pilares nas bordas do taipau, que é para você não perder a fiada, não perder o nível? Se você estava prestando atenção. Então, você pode ter uma resistência interna, que vai ficar lá, vai morrer lá dentro. Estou tentando abrir aqui, mostrar. E aí, por exemplo, se você tem uma fiada dessa, a sua coisa não desfaz. Só que, cara, se você ficar socando essa terra ela tá com um pouco de água, você vai deixar ela esperar um tempo, mas eu não sei de cabeça quanto tempo, mas eu sei que é rápido, porque essa galera constrói essas casas assim, muito rápido. Não deve ser dias, não. Mas espera aí que eu vou achar aqui pra você. Achei. Eu vou dividir aqui minha tela para vocês verem. Deixa eu dividir minha tela de novo. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Tô vendo você. Tô só vendo você também. Eu dividi minha tela aí com vocês. Vê se ela não vai aparecer. Abriu. Agora foi. Foi. Aqui. Pra mim tá TR ainda. Tô vendo. Tchau. Minimiza, Thiago, e pra ver se aparece lá, atualiza. Não, pra mim tá TR aqui ainda. Aqui tá aparecendo. Vai abrir aos pouquinhos. Aparecendo? Aqui tá. Maricá já tem internet, já tá funcionando. Tô vendo.
Eu tô em Saquarema, aqui não tem nem farmácia, doido. A minha não. Tá na abrir não, Thiago? Agora apareceu. Então, é isso que eu tô falando, tá vendo? Você tem um tratamento interno, um reforço no âmago da parede. Você está tocando, volta desses pedaços de madeira. E aí o pedaço de madeira, e aí a parede fica bem mais forte. Ela tem um reforço estrutural interno. Tá conseguindo ver? Então, por exemplo, isso aqui era feito, por exemplo, para fazer cadeia. Tá até escrito aqui. Era feito para fazer cadeia, por exemplo. Que aí a parede ficava mais resistente, as pessoas não conseguiam fugir. Ou se ela saísse escavando, ela dava numa madeira. E ela não conseguia romper a madeira. E aí isso deixa a madeira mais resistente. Você tem outras formas de fazer isso. Se você quiser, eu posso até te mandar esse arquivo aqui depois. Sim, manda sim. Tá, depois eu te mando. Então, assim... mas a gente pode dar uma pesquisa. Até onde eu sei, cara, eu já vi alguns vídeos e tudo mais. Até onde eu sei, isso é um troço muito rápido. Mas pode ser que tenha um tempo mais específico mesmo. Meia hora. Uma. Mas eu não acho que é muito mais que isso, não. Mas a gente descobre. Não tem importância não. A gente dá uma pesquisada. Beleza? Entendi. Essa figura aí, no caso, a de cima, ela é uma vista frontal e a de baixo é uma vista aérea, né? Não, todas elas são plantas. Aqui tudo planta. Ah, tá. Então elas são unidas. O cara põe aqui uma... Ah, não, desculpa. Essa aqui é uma... Você tá certo. Tá certo. Isso aqui é uma planta. Entendi. O cara vem escavando aqui, o prisioneiro, por exemplo, ele vai chegar numa madeira, entendeu? Ou o contrário, né? A madeira tá para dentro, ele não consegue romper a madeira e a taipa tá para fora. E ele não consegue escavar porque não é terra. Se ele tiver uma colher, ele conseguir sair, né? Uhum. Ele demorar um tempo, mas ele conseguiria. E essa aqui tá no meio. E essa aqui tá no meio também. Entendeu? Só que essa aqui é mais densa. Tá vendo? Entendi, beleza. Pessoal, olha só, essa aula, ela tá sendo gravada. E aí eu vou tentar disponibilizar para vocês. No final de semana eu disponibilizo. Beleza? Show. Deu pra trabalhar, Beleza. né? Melhor do que ficar em casa Beleza. de bobeira, né? Valeu. Beleza, Tiagão. Não. Beleza. Tá mal complicado, cara. Eu ficar em casa. Fora isso, Mas a tá gente tem um bom, grupo foi maneiro. lá. Quem tiver com dúvida, pode perguntar lá. Tô demorando um pouco pra... Eu tô demorando